Paz e graça, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, diretamente da igreja Jardim Alvorada, Santo André, para mais uma live da Escola Bíblica. Nós estamos aqui de São Paulo. Nós somos aqui do Ministério de Madureira, Ministério de Vila Alzira, pastor-presidente, pastor Antônio Campassi. E nosso pastor local aqui é o pastor Washington. Amém, queridos? Você já sabe de onde está saindo essa live, né? Nós estamos lecionando a revista Betel, né? A temática é sobre provérbios, sabedoria que edifica a vida, princípios divinos que moldam o caráter, fortalecem a fé e abençoam a família. Essa lição está fundamentada no livro de Provérbios, sábio, né? Salomão. Temos ali muitas orientações e instruções para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, para sermos ensinados, orientados e abençoados. Amém? Então, prepare a sua revista, lição número 6, prepare a sua Bíblia, prepare o seu caderninho de anotação. Compartilhe essa live, né? Avise a família, avise conhecido, porque vai ser uma lição de grande importância no dia de hoje, ok? Vamos orar e já vamos começar a ministrar a nossa lição número 6 da Escola Bíblica. Pai, te louvamos e te exaltamos no dia de hoje. Nós te pedimos, Senhor, nessa tarde, que a bênção do Senhor seja em cada lar que essa live chegar, seja em cada família, em cada um que ouvir esta palavra, ela possa ser edificado, instruído, orientado e abençoado. Porque a temática dessa tarde, Senhor, nós acreditamos na profundidade que pode edificar e nos dar bênçãos sobre bênçãos, para a tua honra e para a tua glória. Com o teu Espírito Santo, com a tua graça, com a tua sabedoria, nos orienta, nos ensina e nos instrui. Assim pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bora lá. Lição número 6. A bênção da generosidade. Quando o coração aberto atrai o favor de Deus. Quando o coração aberto atrai a bênção de Deus. Mas quando é que eu atraio a bênção de Deus? Ouça isso. Generosidade é a qualidade de auxiliar, de ajudar, de socorrer o próximo, sem querer nada em troca, em suas necessidades. Então, quando sabemos, quando chega ao nosso conhecimento, que tem alguém na sua necessidade, precisando de algo, e quando nós abrimos o coração e socorremos, e ajudamos, e auxiliamos, nós exercemos naquele momento a generosidade, e no mesmo momento, a bênção de Deus, a mão de Deus vai estar direcionada para nós. Então, no decorrer da lição, nós vamos ver o quanto de bênção e importância nós temos na questão da generosidade. Texto áureo. O que é de bons olhos será abençoado. Marca bem, bons olhos. Porque deu do seu pão ao pobre. Então, quando nós exercemos a generosidade, nós temos que exercer com bons olhos. Nós temos que ajudar com bons olhos. Nós não temos que julgar a pessoa que está em sua necessidade. Não adianta ajudar, auxiliar, socorrer o necessitado, e os nossos olhos não serem bons, ficarmos julgando porque a pessoa está naquela situação, porque está passando por isso. Não, não é isso que o texto diz. A generosidade, ela tem que ser exercida com bons olhos, e aí será a bênção de Deus, porque deu do seu pão ao pobre. Provérbios
22, versículo 9. Verdade aplicada. A generosidade é uma virtude que agrada a Deus e favorece o próximo. Então, com uma ação, você atrai duas coisas: a bênção de Deus, porque agrada a Deus, e você ajuda o próximo, sabendo que sem julgamentos. Então, quem age de generosidade é uma qualidade de ajudar o próximo sem querer nada em troca. Não é matemática. Eu ajudo com 2, recebo 4. É os céus que vai se levantar em teu favor. Provérbios, texto de referência. Provérbios 11, verso 25, vou ler. A alma generosa, olha só, prosperará ou engordará. O que regar também será regado. O que o texto significa, o que é passar para nós? Que quando nós ajudamos, quando nós agimos de generosidade, nós também vamos ser alcançados pela bênção de Deus. Introdução. Nesta lição, veremos que a generosidade é uma virtude que deve ser praticada pela igreja cristã. Agora, nós precisamos entender que a igreja cristã não é o templo, não é as 4 paredes. A igreja cristã, ela é formada pelo corpo de Cristo, que são os membros. Então, nós não somos sozinhos a igreja, nós formamos parte da igreja que nós somos membros. Cada um de nós é um membro que forma a igreja. Então, somos nós que temos que agir com generosidade e ajudar o próximo. Porque se eu falo que é a igreja, fica uma coisa muito genérica. Então, quem é a igreja? O corpo de Cristo. Como é que é formado o corpo de Cristo? Pelos membros. Quem são os membros? Nós. Então, somos nós que temos que ajudar o próximo com generosidade. Portanto, a generosidade expressa um coração obediente à palavra, primeiramente. Então, quando você age, agindo de maneira, fazendo bem, com bondade, você está com um coração que está agindo de acordo com a palavra de Deus. E também você vai ficar grato por todas as bênçãos recebidas de Deus, porque nós sabemos que nós temos alguma coisa, é porque Deus nos abençoou. Porque os céus e a terra é de Deus. O sol, a chuva, né? Todo o mar, toda a terra, tudo isso que está aqui, por criação, é direito de Deus. E se Deus nos colocou aqui, foi como simples administrador de tudo aquilo que é dele. E se Ele nos deu posse nesse mundo, é para ajudar o próximo. Ponto 1. A bênção da generosidade, de você ajudar o próximo, né, sem querer nada em troca. A generosidade se expressa em atos de bondade e desprendimento com os necessitados. Deus se agrada dessa bondade e abençoa os generosos. Provérbios 22, 9. Então, nós temos que ser desprendido das coisas materiais para que a gente possa ajudar o próximo, né? Por que isso? Porque é do agrado de Deus. Quando nós ajudamos o próximo sem querer nada em troca, quando somos desprendidos, isso agrada o Pai que está nos céus. Provérbios 22, 9. O que é de bons olhos será abençoado. Bons olhos, bom coração, bons sentimentos, porque deu do seu pão ao próximo, ajudou o próximo. Ponto 1. Ser generoso é investir na eternidade. Olha que interessante. As verdadeiras riquezas não são materiais, porque não levaremos os bens adquiridos nessa terra para a eternidade. Então, tudo que nós conquistamos aqui, que Deus nos deu graça, saúde, força, que nós construímos, né? Quando partimos dessa terra, nós não somos dono. Nós não vamos levar a nossa casa no caixão, nós não vamos levar o nosso carro no caixão, nós não vamos levar
os nossos estudos para o caixão, nós não vamos levar os nossos investimentos, o nosso financeiro, o nosso guarda-roupa, os nossos móveis, tudo fica aqui. Do jeito que nós nascemos sem nada, nós voltaremos sem nada. Mas quando ajudamos o pobre, nós estamos juntando um tesouro nos céus, na eternidade. Então, parece que não estamos voltando com nada, mas estamos voltando sim, com uma história, com um legado. Então, na eternidade, nós estamos investindo na eternidade, ok? Então, não se esqueça disso. Olha só, porém, a obediência à palavra de Deus nos habilita a entrar pelos portões celestiais, e a generosidade é uma virtude ensinada por Cristo. O sábio, né, o Salomão, sábio ensinando, o sábio se empenhou em mostrar que, segundo os princípios do reino, quem dá ao pobre empresta a Deus. Olha que interessante. Vamos ler aqui, Provérbios 19, 17. 19, 17. Olha o que diz. O que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e Ele lhe recompensará os benefícios. Olha só. Então, quando nós socorremos um pobre, quando nós ajudamos um necessitado, nós estamos emprestando para Deus. E Deus se responsabiliza em abençoar. Olha que princípio maravilhoso. É o próprio Deus que entra nesse negócio para prosperar a nossa vida. Só que depende a maneira como estamos ajudando. Os nossos olhos estão bons, o nosso coração está bom, então nós vamos receber o favor de Deus. Como Deus não fica em dívida com ninguém, a generosidade proporciona bênçãos para quem a pratica. A vida cristã, ela é maturidade e crescimento. Eu sei que nesta caminhada cristã, nós vamos aprendendo coisas novas e vamos praticando coisas novas. Então hoje, nós estamos sendo iluminados e esclarecidos que a prática da generosidade traz benefícios para a nossa vida. Ponto 2. O generoso prosperará. A alma generosa progride. Capítulo 11, verso 25. Olha o que diz. A alma generosa prosperará. O que regar também será regado. Então, quando nós agimos com generosidade, com bondade com o próximo, é o próprio Deus que se responsabiliza em prosperar a nossa vida. Porque nós olhamos para o pobre com um olhar de misericórdia, com um coração bom. Então, se nós vemos alguma pessoa passando necessidade, nós não temos que julgar o que ele está passando. Nós temos que ajudar. Nós temos que estender a mão. E o texto diz que o próprio Deus vai regar na nossa necessidade, vai regar a nossa vida e vai se encarregar de nós sermos abençoados. Então, o princípio que está sendo ensinado, a alma generosa prosperará, vai progredir, Deus vai abençoar. O que regar também será regado, né? Então, quando eu planto essa semente da generosidade, eu colho generosidade. Então, nós temos um ensinamento que está nos orientando, que há uma bênção, o generoso prosperará, porque a bênção do Senhor enriquece. Olha que interessante, toda boa dádiva procede de quem? De Deus, que fortalece as nossas mãos para adquirir riquezas. Nós sabemos que nós não somos autossuficientes, porque quem dá o fôlego de vida, quem sopra em nós a saúde, a graça, porque essa madrugada eu estava orando, pela manhã cedinho, e eu falava com Deus o seguinte: quantos dormiram a noite passada e não acordou nessa noite, nessa manhã? Então, veja que até para dormir e acordar,
Deus dá o fôlego de vida. Então, se Deus nos deu bens nessa terra, nós somos apenas administrador. Nós somos mordomos das grandezas que Deus colocou na nossa mão, dos bens que Deus colocou. Então, ser generoso é atrair a prosperidade de Deus. Então, se você quer atrair a prosperidade de Deus, seja generoso. Porque assim como você age com bondade, com generosidade, vão agir assim também com você, comigo. Olha o que diz o apóstolo São Paulo. Nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. O que o apóstolo está dizendo é que da maneira que nós viemos para este mundo, sem nada, nós vamos voltar. A casa não entra no caixão, o carro não entra no caixão, a aposentadoria não entra no caixão, os investimentos não entram no caixão, as roupas não entram no caixão, os títulos não entram no caixão. Então, queridos, nós dependemos de Deus, nós não somos autossuficientes. Então, se nós queremos ser abençoados, vamos agir com generosidade. Então, a alma generosa, que faz o bem, não olhando para quem, não julgando, vai prosperar. Ponto 3. A generosidade dos convertidos. Olha só, quando João Batista estava pregando no deserto da Judeia, ele tinha uma audiência muito grande no seu meio, de pessoas humildes e até de soldados. E alguém perguntou para ele, fizeram pergunta para ele, o que eles teriam que fazer daqui para frente. Olha o que ele disse. Falaram assim para ele, interrogaram João Batista, que faremos, pois? Aí João Batista responde, dizia João, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Segundo, e quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Lucas capítulo 3, verso 10 e 11. O que é que João Batista estava ensinando no deserto da Judeia? Quando ele estava pregando e batizando, ele estava ajudando sobre a generosidade, ajudar o necessitado nos seus dias difíceis, aliviar a carga do próximo. Então, veja que até os que estavam se batizando recentemente, João Batista ensinava sobre a generosidade. A generosidade, queridos, é uma chave. É uma chave. Então, o texto deixou muito claro. Eu preciso ser generoso, ok. Mas como é que eu vou ser generoso? Julgando? Apontando? Fulano está nessa situação por causa disso. O texto não diz isso. O texto diz para nós ajudarmos, porque é uma bênção de Deus. Ponto 2. Deus usa os generosos. Então, se prepare para ser usado por Deus. A generosidade não gera perdas, mas ganhos. O cristão generoso não deve pensar matematicamente. Eu vou dar 10, vou receber 20. Mas sim, com a fé no Deus da provisão. É confiar que Deus, toda semente plantada, toda semente semeada, é o próprio Deus que vai multiplicar ela em nossa vida. Esta lógica não é ensinada em escolas de teologia, em escolas, mas em administração. Não. Essa lógica é ensinada nas Escrituras Sagradas, que Deus abençoa o generoso quando ele age com confiança e com fé em Deus. 2:1. O generoso será abençoado. Provérbios 22, verso 9. Olha que interessante o que diz Provérbios 22, 29. Olha só. Olha que interessante. O generoso será abençoado. É o que faz o bem ao próximo, sem querer nada em troca. Pois dá do seu pão ao pobre. Então, quando agimos com generosidade, Deus se responsabiliza em nos abençoar. Olha só, o livro de Provérbios fala da disposição que os cristãos devem ter à prática dos atos generosos.
O bondoso será abençoado, porque reparte seu alimento com os pobres. Olha que interessante o que o apóstolo São Paulo diz. Paulo nos adverte a não nos cansarmos de fazer o bem, ou seja, a não nos cansarmos de fazer atos de generosidade, porque chegará o tempo certo de fazer a colheita, se não desanimarmos. Gálatas, capítulo 6, verso 9, deixa eu ler esse versículo para nós aqui. Gálatas 6, 9, que é um versículo muito poderoso, já está aqui. Vamos lá. Gálatas 6, 9 diz o seguinte, olha só. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, ou seja, nós vamos colher no tempo certo, se não houvermos desfalecido. Então, nós sabemos que temos uma colheita, nós sabemos que tem um retorno da parte de Deus por tudo de bondade que nós fazemos, que seja financeira, que seja espiritual, que seja ajudando um próximo, que seja dando um ombro amigo, que seja apoiando. Então, tudo que nós fazemos dentro do reino, nós vamos colher. Agora, devemos tomar cuidado para não desfalecermos no meio do caminho, porque com certeza Deus vai nos pagar, entre aspas, tudo aquele benefício que nós fizemos. Não é uma conta matemática, mas por fé e confiança, nós sabemos que Deus não fica devendo nada para ninguém e que no tempo de Deus nós seremos impactados. Pessoas vão nos abençoar, Deus vai abrir as janelas do céu, Deus vai fazer o sobrenatural. Então, meu querido, não desfaleça. Quem sabe você tem agido com bondade, quem sabe você tem ajudado e não olhado a quem, fique sabendo que é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Sendo usados por Deus, como vimos, a generosidade produz bênçãos de Deus na vida do crente, na vida do cristão. Olha a outra passagem, 28, 17, eu gosto muito dessa, olha só, de Provérbios. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas, vamos lá, 28, o que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que dele esconde os olhos terá muitas maldição. Olha só que interessante. Quando eu vejo um necessitado, quando eu vejo alguém precisando, eu fecho os meus olhos, eu viro o rosto de lado, eu não auxilio. Deus sabe que eu posso ajudar, Deus sabe que nós temos recurso, e nós fazemos vista grossa, não sentimos a dor do outro. O texto diz que terás muitas maldição. Se nós ajudarmos o próximo com um ato de generosidade, isso nos traz bênção. Ao contrário, a palavra nos corta, a palavra nos ensina que quando nós não agimos bem, nós vamos receber maldições. Então, cuidado daqui para frente, que a instrução da palavra de Deus, a orientação sobre a nossa vida, é para nós não fecharmos os olhos na necessidade do próximo, de quem está precisando. É forte esse negócio. Então, sendo usados por Deus, deixe Deus usar a sua vida. 2, 3. A generosidade é uma expressão do amor de Deus. Se nós agimos, com bondade, é porque Deus tem tocado em nós. Olha só que interessante. Tem religiões que não são cristãs. Elas não são cristãs. Mas elas ajudam o próximo. Elas socorrem os outros, o próximo, na sua necessidade. E eu acredito e confio que quando, mesmo não sabendo o princípio, mas praticando ele, você é beneficiado pelo princípio que você está praticando. Porque se você ajuda o outro na sua necessidade, você atrai a bênção de Deus e o olho de Deus. Então, quando Deus vê alguém ajudando o outro, não fazendo pré-julgamento, a bênção de Deus está sobre ele. E nós cristãos temos que tomar cuidado, porque o outro, o ímpio, de repente faz esse ato, recebe a bênção de Deus, e nós estamos aqui,
querendo ajudar e julgando. Então, temos que ajudar sem julgamento. Então, a generosidade é uma expressão do amor de Deus. Deus conhece o nosso coração e observa a disposição com que servimos o próximo. Olha que interessante. Quando repartimos em amor, seja com recurso, tempo ou habilidade, experimentamos a bênção daquele que supre todas as coisas. Quando se dispomos a ajudar, com tempo, com um ombro amigo, né? Com palavras carinhosas, com oração, financeiramente, com alimentos, Deus está de olho. Olha o que diz Provérbios 11, 24. É muito interessante isso aqui. Olha só. Um homem dá liberalmente e se enriquece. O que é isso? É generosidade. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. O que é isso? Quando é para nós ajudarmos, nós temos que ajudar, que isso vai nos enriquecer. Agora, o texto diz o contrário. Quando é para ajudar, nós vamos reter, e isso vai empobrecer a gente. Se, quando ajudarmos, tem a bênção de Deus, e quando retemos, tem a maldição de Deus. Então, cuidado, isso é sério. A generosidade revela a fé, pois mostra que nossa confiança está no Senhor e não no que possuímos. Há um trocadilho que diz assim: as nossas posses, elas não podem nos orientar, nem dominar a nossa vida. Ao contrário, nós temos que ter todo o poder e autoridade sobre as nossas posses, e elas servem para que nós venhamos a abençoar o próximo. Por que muitos querem riqueza? Por que muitos querem ser bem-sucedido? Só para ficar bem na vida? Não. Um dos intuitos, um dos propósitos de Deus enriquecer você, pode enriquecer a minha vida também, é nós ajudar o próximo. Que bem tem nisso de ser uma pessoa rica, próspera, se fechar dentro de um castelo, uma força de expressão, e ficar lá ele e a sua família? Que sentido tem isso? Então, se Deus te deu posses, reparta, ajuda, financie o reino de Deus, faça a sua parte com as suas finanças e ajunte tesouro lá na glória. Amém, queridos? Vamos para o último, ponto 3 e último. O chamado à generosidade. Repartir é dom divino, uma graça que precisamos buscar. Aqui eu vou citar Isaías 58, verso 7. Então, se Deus te deu, tenha generosidade com você, reparta. Quando somos generosos, geralmente nos tornamos resposta à oração de alguém. Quando eu li isso, eu fiquei encantado. Sabe por quê? Porque tem muita gente, às vezes, que está orando por uma necessidade, que está buscando a Deus por uma necessidade. E Deus nos deu posse para responder essas orações. Na minha vida cristã, eu vou dizer da minha, eu não tenho limitação de ajudar. Por exemplo, meu pastor, um homem que trabalha, que tem compromisso com a igreja, que tem compromisso com as suas ovelhas, né? E como ministro, a gente sabe que nós podemos ajudar, auxiliá-lo, né? Isso de diversas maneiras. E que nós sabemos que muitas das vezes nós somos a resposta de orações dele. E eu não digo só dele, mas de outras pessoas no meio cristão, à nossa volta, que está buscando ao Senhor. E muitas das vezes também as nossas orações, né? Chega a bênção na nossa vida que são respostas de oração. Então, Deus, Ele nos chama para ser generoso. Amém? Não retenha. Ponto 3.1. Servindo ao próximo. Dar aos pobres é emprestar ao Senhor, que certamente retribuirá a dádiva.
Isso aqui é o 19, 17. Vamos ler aqui o 19, 17, que isso aqui é muito interessante. Olha o que diz. Provérbios 19, 17. Diz assim: o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Olha, quando nós ajudamos o necessitado, nós estamos emprestando para Deus. E aí vem o resto do versículo. E ele lhe recompensará o benefício. Isso aqui é um princípio. Não tem como eu mudar esse princípio. Então, quando eu exerço a generosidade para com o próximo, em suas necessidades, Deus está com as suas mãos para recompensar esse benefício que eu fiz. Então, nós sabemos que há uma chave espiritual, não fazendo matemática, dei 2, recebo 4, mas há um princípio que aquele que socorre o pobre empresta para Deus, e Deus vai lhe abençoar e lhe recompensar o benefício que ele fez. Interessante, né? Olha outro, Provérbios 22, 9, estamos terminando, 22, 9, olha o que diz: o generoso será abençoado, viu? Pois dá o seu pão ao pobre. O generoso será abençoado. O generoso será próspero. E o último, Provérbios 28, 8. Olha o que diz: o que aumenta a sua fazenda com juros e usura, ajunta-o para o que se compadece do pobre. Olha só, o porquê que eu tenho que juntar? Olha lá, o que desvia, não, espera aí, deixa eu pegar aqui, 28, 8. O que aumenta a sua fazenda com juros e usura, ajunta para que se compadece do pobre. Veja, quando eu compadeço-me do pobre, não pode ser esse compadecimento, mesmo com a fazenda, fazendo de usúria. Usúria está relacionado a fechar a mão, né? Então, é possível você ser um homem próspero, Deus te abençoar, e você abençoar o próximo. Olha que interessante. Infelizmente, nem todos os cristãos entendem a profundidade espiritual da generosidade. Mas a partir desse ensino de hoje, algumas chaves nós recebemos. Servindo ao próximo com generosidade. Ponto 3.2. O justo demonstra generosidade. Como é que eu posso dizer que sou justo? Que eu carrego o amor de Deus em meu coração? Que eu amo a Deus, se eu não amo ao próximo? Então, o justo precisa andar com justiça. O justo precisa andar com generosidade. E o ponto 3.3 e último, a generosidade é um atributo dos discípulos de Cristo. E nós que compomos o corpo de Cristo, somos discípulos de Jesus. E se somos discípulos de Jesus, temos que andar com esse princípio dentro de nós. Ainda que nós não sejamos perfeitos, né? Ainda que nós tenhamos algumas falhas, mas vida cristã é isso, é crescimento e maturidade. Vamos acertando, corrigindo o que está errado, vamos melhorando. A generosidade é um atributo dos discípulos de Cristo. Olha lá, a generosidade é uma das características do discípulo de Cristo Jesus. Afinal, um dos atributos da natureza de Cristo é a sua imensa generosidade. E por que generosidade é um dos atributos de Cristo? Quando Cristo esteve neste mundo, Ele curou, Ele expulsou demônios, Ele fez obras de bondade. Então, a vida de Jesus em seu ministério foi toda em prol do próximo, em ajudar, em socorrer, em auxiliar. Jesus fez milagres de aumentar peixe e pão, para alimentar uma multidão.
Jesus atravessou o mar para salvar um endemoniado do outro lado. Jesus mandou uma palavra para a filha de uma cananeia para ser expulsa, para tirar os demônios da sua vida. Então, a vida de Jesus foram atos de generosidade. E o maior ato de Jesus de generosidade, eu chego me encanto em falar nisso, foi o ato de ele ir à cruz e morrer pelos nossos pecados. Esse foi o maior ato de generosidade de Jesus. Fazer o bem ao próximo, sem esperar nada em troca. E o interessante é que quando Jesus morreu, ele morreu por todos, não olhando se alguns de nós íamos aceitá-lo ou não. Ele deu a porta da salvação, ele liberou a porta da salvação, ele deu o caminho, ele deu a saída deste mundo de pecado. E não olhou para quem? Então, um dos maiores atos de generosidade que a Bíblia fala é a morte de Jesus Cristo em prol de toda a humanidade. Então, ser generoso é ser discípulo de Jesus. Então, meu querido, minha querida em Cristo Jesus, a lição número 6 diz o seguinte: a bênção da generosidade. Quando o coração aberto atrai o favor de Deus. É quando o meu ato de generosidade atrai a bênção de Deus sobre a minha vida e a minha família. Olha só, os generosos são agraciados por Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa aumentar a sua sementeira. Que você possa, daqui para frente, refletir que ser generoso não tem um sentido insignificante. Não. Ser generoso é uma coisa poderosa. Ser generoso é uma ferramenta que Deus colocou na nossa mão para sermos abençoados. O meu desejo e a minha oração é que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios de maneira sobrenatural. Deus abençoe sempre a sua vida. Eu quero deixar a programação do nosso domingo. Domingo nós temos culto às 9 horas da manhã e às 18 horas da tarde. E na terça temos culto de ensinamento às 19h30 com o nosso pastor Washington. Quinta-feira, às 20 horas, temos oração. Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa. Um grande abraço no amor de Cristo Jesus.